Muito boa noite. Está começando mais uma edição do Pode Ver, o podcast do jornal O Vigilante Online, trazendo sempre temas relevantes e convidados que fazem a diferença para a nossa região e também para o Brasil. O Pode Ver tem o patrocínio Master de Stonehouse, Toledo Conservadora 24 Horas e Cabral Negócios Imobiliários. Com apoio do Instituto de Gastroenterologia e Saúde, Dr. Luiz Augusto Cabral e César Lopes Máquinas e Implementos. Hoje temos a honra de receber um nome de grande trajetória profissional e que hoje dedica sua experiência e visão estratégica ao fortalecimento do agronegócio, especialmente da pecuária leiteira. O nosso convidado é o pecuarista Evandro Guimarães, administrador, formado pela Fundação Getúlio Vargas, com uma carreira sólida no mundo corporativo, incluindo décadas de atuação em grandes empresas e posições de destaque nacional. Atualmente, à frente das fazendas do Basa, ele desenvolve iniciativas que vão além da produção, com impacto direto no desenvolvimento regional. Um dos destaques é o Programa de Embriões Leiteiros, programa que se concentra em Leopoldina, Cataguases e nesta microrregião, que busca levar tecnologia, produtividade e oportunidade para pequenos produtores rurais. Ao longo desse episódio, nós vamos falar sobre a sua trajetória, os desafios do agro, inovação no campo e o futuro da pecuária leiteira. Seja muito bem-vindo ao Pode Ver, Dr. Evandro Guimarães. Eu é que agradeço a você, Júlio. Essa usina de energia, nós temos aqui na região a Cataguases Leopoldina. Desde criança eu me lembro da inauguração dessa usina. Mas a segunda usina energética da região é você. Obrigado. E também quero registrar minha satisfação em me encontrar aqui nesse estúdio com o Serginho França, amigo de muitos anos, pessoa querida, amigo dos meus irmãos, e estou muito contente de estar aqui com você para falarmos um pouquinho de coisas da nossa terra. Que bom, doutor Evandro. Então, o Serginho França, ele prestigiando o nosso Pode Ver com a sua coluna digital, que sai no jornal O Vigilante Online, a primeira coluna digital social aqui de Leopoldina. E para você que nos assiste pelas redes sociais do jornal O Vigilante Online, nós lhe fazemos um convite, né, para seguir o Pode Ver. Você pode também curtir, comentar, compartilhar e também enviar as suas perguntas, não é? O Alejandro está aqui na técnica da New Age Studios e pode passar para a gente as perguntas no decorrer do podcast. @O Vigilante Online. Informação com responsabilidade, análise dos fatos e compromisso com a verdade. Boa noite também ao nosso editor, o Júlio Cabral, e à equipe de produção aqui do estúdio, hoje com o Luiz Felipe. O senhor teve uma longa trajetória nas organizações Globo, foi vice-presidente de Relações Institucionais das organizações Globo por 13 anos, cargo que assumiu no final dos anos 90, e dedicou-se a questões ligadas, por exemplo, à convergência de mídias, que hoje é uma realidade, e à regulamentação da TV digital, permanecendo até novembro de 2011. Era a conclusão de uma carreira de sucesso no grupo, iniciada nos anos 1970, como executivo de vendas, gerente de desenvolvimento, diretor nacional de vendas, diretor de relações com o mercado, diretor da Central Globo de Afiliadas e Expansão. Doutor Evandro, quais foram os maiores aprendizados dessa fase? Bom, eu tive a oportunidade de trabalhar numa grande organização. Na verdade, eu comecei nessa grande organização um pouco antes de 1980, porque comecei trabalhando numa empresa do Grupo Globo chamada Globotech, Globo Tecnologia Educacional. Nesse primeiro trabalho, era uma empresa que fazia projetos
relevantes para o país, com o acervo e o acesso de informação que a Globo tinha no mundo inteiro. Lá eu comecei trabalhando no desenvolvimento de projetos sobre energias alternativas. Acho muito curioso que já se vão dezenas de anos e até hoje a gente ainda fala da necessidade ou não de procurarmos a energia limpa. Pois bem, em 1979, final de 78 e 79, eu já trabalhava com esse tema, falando com universidades do Brasil e fora do Brasil, e foi um período muito rico no qual surgiu o Proálcool. A empresa Globo, que tinha enorme influência na opinião nacional, na opinião do mercado brasileiro, foi uma das empresas, pouco se fala disso, que mais trabalhou, eu trabalhei diretamente no assunto, para que nós pudéssemos ter o esforço que culminou nesse grande plano de governo, dirigido no início pelo vice-presidente Aureliano Chaves, chamado Proálcool. O meu aprendizado nesses 34 anos de trabalho no Grupo Globo foi enorme. E diz que a gente mais aprende quanto mais trabalha. Então, quanto mais se trabalha, mais você é obrigado a pesquisar, a olhar com relevância os pontos críticos de um processo, a ser cuidadoso para não cometer enganos, precipitações, e você aprende a se comportar. O treinamento é induzido pela realidade, pela dificuldade da realidade que você enfrenta. Então, foi uma coisa excepcional. Eu trabalhei, minha formação era uma formação voltada para marketing, quando eu passei diretamente para a empresa de televisão, e lá eu fiz uma carreira muito interessante, porque consegui ter recursos para estudar a economia brasileira do ponto de vista setorial. Júlio, na minha experiência na Globo, nós conseguimos, eu e meus companheiros da época, posso destacar Antônio Ataíde, filho do Austrégésio de Ataíde, grande amigo, o Zé Luiz Franchini, o Eduardo Ascencio e outros grandes amigos, grandes profissionais, nós introduzimos o estudo dos setores econômicos do Brasil e a sua vitalidade para saber de onde poderia vir novos investimentos em publicidade. Porque uma televisão do nível da Globo não se sustentava com o mercado publicitário que existia nessa época, no início da minha trajetória lá. Porque o mercado brasileiro era liderado pelas listas telefônicas, pelos anunciantes de caráter local. Aquele dentista que comprava um destaque na lista telefônica da sua cidade, e existiam listas telefônicas para todos os municípios do Brasil. Então, nós não tínhamos telefone, mas tínhamos muita lista telefônica e muito investimento de publicidade em listas telefônicas. A gente precisava de ter recursos que permitissem à Globo ter, no Brasil, realmente os melhores filmes, os melhores estúdios e as melhores novelas. E, claro, carro-chefe da credibilidade, da reputação, o melhor jornalismo. E isso dependia de aumentarmos as verbas. Quando eu entrei nessa fase na Globo, a empresa tinha recém-faturado no ano anterior menos que 100 milhões de dólares. Eu saí da área comercial da Globo já com faturamento quase 10 vezes maior. Então, eu vivi uma fase mágica de crescimento em que a gente trabalhava 24 horas por dia sem perceber, sem sentir. E eu sou muito grato à minha família, que se desenvolveu mesmo com a pouca atenção que eu dei à família nessa época. Porque Deus ajuda parece que Deus ajuda mesmo quem trabalha. Eu sou muito grato às pessoas da minha família, porque perdi a mãe dos meus filhos muito jovem, que me ajudaram a fazer com que minha família fosse o que é hoje, que é meu grande orgulho. 3 filhas e um filho, todas as filhas trabalham em educação, são super prestigiadas, até internacionalmente, e elas estão... E meu filho, que é um grande publicitário,
proprietário de uma empresa de publicidade avançada na internet, sócio dessa empresa. Então, eles me deram a alegria de 8 netos. Portanto, se você for falar da minha trajetória, não se esqueça. A trajetória culminou no ápice que um ser humano pode querer ter. Uma família maravilhosa. Com a falta da minha esposa, me casei com Mônica, minha esposa, que é psicanalista, e que ela, como eu digo, tem um caso sério para resolver. Ela tem muitos casos, muitos clientes, muitos pacientes e impacientes. E eu sou um paciente que vou dar trabalho para ela até o fim, porque eu sou um caso difícil e ela é uma pessoa muito especial. Com relação à minha vida profissional, eu sempre trabalhei em empresas grandes antes de estar no Grupo Globo. E tive também muito aprendizado e muita dedicação nas bicicletas Caloi, onde eu fui gerente de marketing por alguns anos. Entrei na bicicleta Caloi, quando ela vendia 150 mil bicicletas ano. Saí de lá com a venda antecipada de mais de 1,5 milhão de bicicletas. Isso incluía a construção de uma fábrica nova e um período excepcional da vida brasileira. Trabalhei na empresa Ciba-Geigy, a maior empresa química do mundo, a fusão da Cibalene, com a Geigy, que mais conhecida por produtos para a lavoura, produtos mais conhecida o DDT, o famoso detetizante, que foi criado por Paul Geigy, que ganhou o prêmio Nobel por isso, porque graças à invenção, à descoberta química do DDT, pôde-se combater gafanhotos que depois da Segunda Guerra Mundial empesteavam o mundo, reduzindo o fornecimento de alimentos, e muita gente sofreu duramente depois da Segunda Guerra com falta de alimentos, especialmente porque pragas que se habituaram aos métodos que existiam na época só foram debelados com a chegada do DDT. Eu tive aprendizado, portanto, em áreas diferentes, na área química, na área de metalurgia e na área de transportes de curta distância, como a bicicleta, de entretenimento também. E quando fui para a área de projetos e depois para a área de gestão das empresas, primeiro da televisão, depois de todas as empresas do Grupo Globo, eu me senti numa posição extraordinariamente grata, porque eu tinha uma capacidade de observar o país como um todo e os segmentos do país com recursos muito disponíveis. Precisava de uma pesquisa, encomendava. Precisava de um trabalho de profundidade, fazia um acordo com a faculdade. Precisava de alguma coisa. Nunca trabalhava no achismo, nunca trabalhava na experimentação, na tentativa e erro. Trabalhava com recursos, com dados, com fatos, que, como você mesmo já citou antes, são fundamentais para as pessoas que pretendem fazer algo na vida e que me fez ouvir pessoalmente de um grande brasileiro, Tancredo Neves, que contra fatos não há argumentos. Hoje, para ver a nossa realidade atual, Serginho e Júlio, o Brasil não trabalha mais com fatos. Hoje nós vemos essa polarização que traz toda a energia para uma luta, para uma rixa, ódio, rivalidade. Eu ouvia essa expressão, nunca pensei que fosse me deparar com ela, uma luta fratricida. Uma luta que faz com que os eleitos, para zelar pelos interesses do povo, no presente e no futuro, esqueceram o povo. Esqueceram o povo. Hoje, o que se dá na realidade dos homens públicos do Brasil é muito mais uma luta pela manutenção do poder na próxima etapa, pela disputa face to face, cara a cara, do que na possibilidade de sentarmos todos, termos alguma humildade, concorrermos com nossas ideias e cumprirmos a missão. Porque democracia, que é uma palavra tão usada, enxovalhada, é para toda a população. Alguém que
seja eleito, é qualquer cargo público, se considera que é democrata, que trabalhar para todos, para aqueles que nele votaram e para aqueles que nele nunca votaram e nunca votariam. Então nós estamos vivendo, como diria meu pai, meu falecido pai, um grande pensador, um amante de Leopoldina e do Brasil, como ele diria, esquecemos o principal. Esquecemos o principal motivo da nossa existência numa função pública ou privada, que é o conjunto do nosso povo. Então, a minha trajetória me trouxe uma satisfação muito grande com a ótima família que tenho muito orgulho dela, mas me trouxe também uma tristeza cívica enorme. A falta de generosidade e a capacidade de pessoas em funções públicas se esquecerem do conjunto da população. Porque quando você pensa nos seus, estando numa posição de poder, você não está sendo democrático. Você está sendo, como dizia Mussolini, ligado ao facio. Ao facio que derivou na palavra fascismo. Você está derivado àquele conjunto de ramas que é o facio, que esse termo inventado no tempo antes da Segunda Guerra Mundial. Então, fica aqui o meu registro. Eu sou uma pessoa que não consigo parar de trabalhar. Vou fazer 82 anos, trabalho hoje mais do que trabalhava quando estava como cargo de importância, altamente remunerado no Grupo Globo. Trabalho mais hoje. E acho que vou ficar assim até enquanto tiver forças. Porque algum trabalho temos todos nós que fazer para vencermos essa etapa sombria em que as pessoas se degradiam, ao invés de se preocupar na construção de objetivos comuns, pensando na totalidade da nossa população. Muito bem, doutor Evandro. Aliás, eu vou quebrar aqui a nossa produção, porque eu gostaria de antecipar uma foto, Alejandro, com o doutor Evandro conversando com algumas personalidades do Grupo Globo. Nós temos, eu gostaria de compartilhar com vocês, se der aí, o senhor ao lado de Armando Nogueira, nós temos ali o Boni, né, o filho do doutor Roberto Marinho, pode colocar na tela, Alejandro, e quem mais? Buzones também, que foi assim como o senhor teve um papel muito importante também no desenvolvimento da grade de programação. Vai, Alejandro, pode colocar. É uma foto histórica e eu faço questão de compartilhar com o nosso público. Consegue? Vamos ver aqui. Está por aí? Vamos colocar essa foto? Essa foto. É uma foto histórica, 1985, Armando Nogueira, grande jornalista, Roberto Buzoni, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho Boni, Roberto Irineu Marinho e Evandro Guimarães, ainda com cabelos, né, vistosos. Essa reunião, me parece, foi no Rio de Janeiro, o senhor se recorda? Eu não me lembro, mas me parece que deve ter sido uma reunião na casa do Roberto Irineu, ou na casa de um dos irmãos. Eram pessoas da cúpula da Globo e os filhos do Dr. Roberto conviviam muito com os diretores. E aí tem pessoas realmente notáveis, Armando, o Boni, inteligentíssimo, o Buzoni, diretor de programação, uma pessoa cheia de expressões que ficaram na nossa história lá na Globo, como ele falava, ele é o autor de uma frase, diz, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E também o próprio Roberto Irineu, que é um pouco mais jovem do que eu, e eu estava lá, porque nessa época, em 85, eu já estava frequentando sistematicamente, já estava mais trabalhando no Rio, embora morasse em São Paulo. Eu fiz questão de selecionar essa foto para compartilhar com o nosso público, para mostrar que realmente naquela época e por esse período que o senhor esteve no Grupo Globo, o senhor participava realmente do núcleo, né, cada um no seu segmento, mas sim, nessas relações institucionais, né, eu me recordo que o senhor ia muito a Brasília para prestar esclarecimentos e informações sobre o que precisava ser investido
para mídia digital, para satélites, para falar sobre campeonatos esportivos. E o senhor teve um papel muito importante nessa transição, né? É uma função importante, porque eu exercia a representação da Globo em Brasília, junto aos poderes federais e também no Brasil inteiro, junto aos poderes estaduais. Na verdade, era uma vice-presidência de grandes problemas, mas eu era também procurador do Dr. Roberto Marinho, pessoa que eu tenho ótimas lembranças dele, que sempre me prestigiou, convivi muito com ele, e era realmente um cargo de responsabilidade, onde eu me relacionava com o Poder Executivo, o Planalto, o Congresso, o Senado e Câmara, com os tribunais superiores, STJ, Supremo Tribunal, enfim. Era um trabalho importante e eu sempre agradeço a oportunidade que me deram os acionistas da Globo de me confiarem esse trabalho, que foi derivado do fato de que eu já tinha um grande conhecimento do Brasil e, digamos assim, e das capitanias hereditárias que ainda existiam no Brasil. Eu já conhecia muito bem as famílias do Maranhão, da família Collor, a família... Conhecia porque todas essas pessoas eram pessoas que tinham televisão. E eu também era responsável por representar a empresa nas associações. Eu me recordo que o senhor foi à Bahia conversar com Antônio Carlos Magalhães para a renovação da concessão da Globo com a emissora dele. O SBT estava querendo naquela época. Eu fui muitas vezes à Bahia. Na verdade, eu falo sempre para minha mulher, fui menos vezes do que eu gostaria, porque eu adoro a Bahia. Mas eu viajava muito, tinha até um excesso de viagens para fazer esse trabalho. Mas isso foi um cargo que eu me orgulho de ter cumprido com dignidade, com transparência, com respeitabilidade. Agora, a importância da Globo na fase em que eu lá trabalhei era bem maior do que é hoje. E eu quero te dizer, lamento que na Globo algumas pessoas muito especiais, já citei aqui como a Ataíde, e eu não tenhamos conseguido fazer com que a Globo se dedicasse a alguns problemas nacionais, embora ela tenha se dedicado a vários, que ela tinha autoridade e competência para fazer uma mudança radical no país. Infelizmente, a empresa era de natureza comercial. Ela trabalhava para ter lucro. Bons produtos e lucros. E eles escolheram um tema voltado para a educação suplementar com a Fundação Roberto Marinho. Então, muitas questões foram tratadas pela Globo. Por exemplo, a legislação que protege crianças e adolescentes foi gerada após uma campanha fortíssima da Globo, com participação de toda a estrutura superior da Globo, para que os adolescentes e jovens fossem protegidos. O estatuto é derivado de um movimento. A Globo era muito poderosa, especialmente porque ela é poderosa ainda, mas era particularmente poderosa naquele tempo, que ela tinha audiência com mais de 70% em mais de 70% dos televisores em todos os horários. A Globo ela tinha sempre nos estados representantes que eram proprietários de rádio, televisão e jornal. Portanto, eles eram capazes de reproduzir nos estados toda a mensagem construtiva que a Globo queria passar quando ela adotava alguma campanha, como adotou. O Brasil deve muito à Globo, eu participei disso diretamente, com relação à campanha de vacinação. As estruturas das campanhas de vacinação, de divulgação, foram lideradas mesmo na comunicação pela Globo, somente pela Globo, e com grande importância, e com um elenco participando, sabe? Eu me recordo que o telecurso segundo grau foi muito importante também, né? O telecurso foi o mais importante instrumento acessório da educação formal no Brasil, porque eram milhões de alunos e era uma porta que o governo não conseguia abrir, porque ele tratava de uma formação que era incompleta. Nós tínhamos os municípios cuidando da parte primária e nós tínhamos os estados cuidando do segundo grau na época oficial. Mas e aquelas pessoas que perderam o bonde, que se atrasaram, que tiveram que começar a trabalhar cedo? Eles precisavam ter um supletivo.
O Telecurso serviu a isso. O jornal do Telecurso tinha 1.200.000 exemplares semanais de tiragem. E nós tínhamos uma prestígio internacional com esse trabalho. Uma produção de altíssima qualidade, né, dos conteúdos. Sim, porque a Globo transferiu à fundação, que tem o nome do proprietário fundador, transferiu os recursos de conhecimento cênico, de conhecimento cinematográfico, que ela tinha na televisão. E, inclusive, equipamentos que podiam fazer com que as aulas tivessem qualidade e metodologia de ensino. Então, realmente, a Globo fez muitas coisas. Mas eu me ressinto ainda de não ter conseguido ter tido tempo e habilidade para que a Globo também adotasse, com seu poder de comunicação na época, alguns temas que não foram abordados. E essa é aquela parte aquele período do choro, né? Do choro na varanda, que você se lembra. A gente podia ter feito mais, realmente podia ter feito mais. Mas não tenho uma vida profissional que me orgulha muito, com dignidade, com muita dedicação e com amizades muito fortes que formei ao longo de tantos anos de trabalho. Agora, quanto mais eu conheci o Brasil, trabalhando pela televisão, pelos jornais do Brasil, mais eu passei a amar o Brasil, mais eu passei a amar a seriedade com que nós temos que tratar o nosso país. Isso é uma coisa que meu pai tinha, que me transmitia verbalmente, que ficou no meu coração e que foi amplificada pela experiência que eu tive de trabalhar num grande órgão de comunicação. Quando eu chamo você de uma pessoa de grande energia, eu estou fazendo um enorme elogio, porque, Júlio, nada mais importante do que a divulgação das boas atitudes, a divulgação dos fatos, sem mentir, dos fatos verdadeiros. O Brasil precisa voltar a se lembrar de que a gente foi criado com um brado de independência ou morte. Quando eu vejo hoje que tem políticos que acham que seria vantajoso que o Brasil cedesse a um país estrangeiro maior autoridade sobre o nosso país, sobre os nossos recursos, eu fico enlouquecido. Meu Deus, onde é que está a independência ou morte? Desistimos da nossa soberania e eu vejo que isso envolve milhões de pessoas, envolve quase metade do país. Mais da metade do país está cuspindo no hino nacional, porque nós fomos o que somos, porque tivemos soberania, nos livramos do jugo estrangeiro. E agora existem brasileiros que são importantes, estão na capa dos jornais todos os dias, estão no noticiário da televisão, da internet, que admitem que o Brasil devia se submeter a interesses estrangeiros. É doloroso, é muito doloroso. Doutor Evandro, você já deve ter ouvido falar aquela expressão internamente na Globo, quando a programação precisa correr, que vamos dar ritmo à programação. Mas antes de mudar o tema para a pecuária leiteira, eu queria fazer mais uma pergunta relacionada à comunicação. Quando o senhor deixa o Grupo Globo para se dedicar aos assuntos pessoais, eu presumo que principalmente às fazendas do Basa, a sua grande paixão, né, pelo gado leiteiro, em setembro de 2012, o senhor assumiu o cargo de diretor-geral do canal Terra Viva. E como é que foi essa transição para um canal voltado ao agro? Veja, eu trabalhei para o Terra Viva apenas como um consultor. Eu trabalhei para verificar se eu dava ao Terra Viva uma maior solidez, uma maior consistência na sua programação. Trabalho esse que eu fiz por alguns meses, infelizmente não foi aproveitado. Mas para mim foi ótimo, porque eu fiz reuniões no Brasil inteiro. Eu conheci, por exemplo, os grandes plantadores de soja, porque eu fiz várias reuniões com a ProSoja para criar um programa sobre soja no canal Terra Viva, um canal voltado para agricultura e pecuária. Eu fiz reuniões também com pessoas da área de fruticultura,
fiquei encantado. Hoje eu sou encantado com a Associação dos Fruticultores do Brasil. É a associação mais dinâmica e organizada que eu conheço, é a Associação de Fruticultura. A fruticultura brasileira no Nordeste é uma beleza. Também fiz reuniões com as pecuárias, com as pecuárias existentes, as pecuárias de aves, as pecuárias de suína e a pecuária bovina, totalmente separada, a de corte da de leite, né? Porque são como óleo e água, não se misturam. Essas não são duas coisas bem separadas na pecuária bovina. E também pude conhecer de perto riquezas brasileiras, como o cacau. Consegui construir um projeto de uma programação diferenciada para o canal Terra Viva, que abordaria cada um dos setores da agricultura e da pecuária de maneira muito mais profunda, mais radical, ao invés de ter simplesmente um jornalzinho que dá uma notícia aqui, uma notícia acolá. E essas associações, elas todas acederam em contribuir com seu acervo técnico e de informações atualizadas para que essa programação viesse a acontecer. Infelizmente, eu fiz esse trabalho, terminou o meu contrato e eu não fui feliz em que esse canal realizasse isso. E hoje ainda sinto falta que no Brasil não tem nenhum canal de agricultura e pecuária que mergulhe nas questões segmentadas. Falando de agricultura e pecuária, Júlio, antigamente você podia dizer que existia um assistente técnico. Isso já acabou faz tempo. Como é que uma pessoa vai entender de peixe, de piscicultura, que é importantíssimo, ou vai entender de suinocultura, que exige conhecimentos sanitários fortíssimos, ou vai entender de produção leiteira, ou vai entender de café? E de tudo ao mesmo tempo, né? Não, como impossível, impossível. E eu vejo hoje que nós temos, muitas vezes, na nossa área de agricultura e pecuária, pessoas que querem ir ao oncologista, mas vão ao cardiologista. Pessoas que querem ir ao pediatra, mas vão ao geriatra. Por quê? Porque é impossível. Assistência técnica deveria se tornar mais especializada, com alguns elementos de conhecimento genérico para gerir o conjunto de atividade, mas o que nós tivemos depois, nos últimos governos, foi uma redução dos recursos de assistência técnica e a transformação desses recursos em recursos para alguns sistemas, digamos assim, falsamente privados, que derivam de impostos disfarçados, que recebem uma parte dos impostos recolhidos no setor, mas que não são de natureza governamental. Nós hoje temos uma paupérrima assistência técnica para os produtores médios e pequenos. Os grandes têm recursos para ter assistência técnica que quiserem, sabe? A mim não faltará um ótimo veterinário. Se precisa vir de Uberaba ou de Maceió, eu vou trazer. Mas e o pequeno? O Brasil perdeu muito com isso, porque a especialidade tornou-se uma necessidade. E, curiosamente, você vê que em alguns cursos, por exemplo, essenciais para o Brasil tem mais bovinos do que gente. Nós temos 238 milhões de bovinos no Brasil. E você vai num curso de veterinária, como eu fui a várias universidades nos últimos anos, conversar, fazer palestra, mais da metade da turma quer ir cuidar de pets, e não cuidar da bovinocultura, ou da suinocultura, ou mesmo de coisas que não são adequadas, como tabaco, mas que produz 8 bilhões de dólares por ano de riqueza para exportação. Você vê que nós não estamos formando as pessoas, apesar de todo mundo falar de maneira, eu diria, de maneira meio messiânica, meio, digamos assim, encantados com o grande agronegócio. Um pequeno produtor diz, eu sou do agronegócio. Agro e negócio são duas coisas que não deveriam estar juntas na mesma palavra. Primeiro porque negócio, na língua portuguesa, já é tradicionalmente depreciativo. Quando eu falo, isso é um negócio, já é depreciativo. Segundo, porque não é agronegócio, é agricultura e pecuária.
de importâncias iguais. Uma não existe sem a outra. Você não tem ocupação do território se você não tiver as duas grandes atividades, que são agricultura e pecuária na área rural. E você não tem isso resolvido se você não tem grandes especialistas. Nós viramos assim um país que tem nas atividades que são decantadas como coisas grandes. Nós somos fanatizados pelo grande. Somos fanáticos pela grande. Pela fazenda que produz 100 mil quilos de leite, 80 mil. Mas o que é isso? O que representa isso de fato no contexto? Quase nada. Quase nada. Isso são eventos empresariais, não é nem produtor, não é nem agricultor, nem pecuarista. O Brasil, ele é muito voltado, como dizia o Joãozinho 30, voltado ao momento de glória no carnaval, de glória com pseudo-riqueza, de paetês e papéis dourados e prateados, brilhantes, porque nós somos fanatizados pelo que é grande. E o que é grande nem sempre é o que é bom. A gente tem aí no Brasil algumas grandes empresas que já mostraram o que arruinar o Brasil. Nós temos algumas grandes concessionárias de serviços públicos que são a destruir o patrimônio público. Sabe, a gente está comemorando até hoje que a gente teve um grande avanço na telefonia. Cadê a telefonia fixa? Acabou. Acabou. Eu mudei de escritório de local, não conseguia transferir meu telefone, acabou a telefonia fixa. Nós temos algumas empresas gigantescas que na Lava Jato se mostrou que tudo era tramado, urdido por empreiteiras que estavam na Petrobras, estavam na Vale do Rio Doce, estavam simplesmente usufruindo do seu tamanho, porque o brasileiro ele se ajoelha frente ao que é grande. E isso é mais um sintoma da doença atual que eu vejo, do aspecto sombrio atual da nossa sociedade. Nós perdemos o senso de proporção do valor das coisas. Eu dou mais valor a uma família que produz leite e queijos do que a grandes empresas agrícolas que produzem pensando exclusivamente numa coisa: ganhar muito dinheiro. Eu dou muito valor àquelas pessoas que se dedicam 365 dias por ano. Nesse assunto, escala 6x1, escala 5x2, isso não vai funcionar. A escala deles é 365 dias. Vaca não pode ficar com o Uber superlotado que ela morre. Tem que tirar leite todos os dias do ano, Natal, Ano Novo, feriado, finados todos os dias do ano. Então, nós estamos dando valores a falsos brilhantes. Como os índios, no princípio, no Brasil, valorizavam alguns colares, alguns apitos, etc. e tal. Então, deixo aqui para você, não quero fazer um programa assim lamentando, mas deixo aqui o seguinte, um alerta, especialmente para os jovens. Os jovens precisam se descontaminar dessa coisa que vem sendo agravada pela internet, nas redes sociais, de trocar a fantasia, de esquecer a realidade e trocar isso, a realidade, por uma coisa fantasiosa, por uma coisa momentânea, por uma coisa de falsidade, por uma realidade fake, uma realidade sem significado humano. Nós estamos perdendo rapidamente a característica. Aqui nessa cidade, eu sempre achei que uma das coisas que caracterizavam Leopoldina era o Colégio das Irmãs. Colégio Imaculada. Acabou o Colégio Imaculada, assumiu aí uma empresa. O catolicismo saudável de Leopoldina, que vinha do fornecimento de tantas professoras que lutaram, se formaram em dezenas de anos no Colégio Imaculada, foi transformado por uma empresa. É uma empresa, vive de imposto disfarçado, mas está fazendo o quê? Comprou o colégio para quê? Para ganhar dinheiro. Não tem compromissos com conteúdo nenhum compromisso. Se o compromisso existe, é tecnocrata. Mas perdemos uma coisa central da nossa cidade, que era o Colégio Imaculada. E eu vi que teve pessoas que comemoraram isso. Eu lamento a falta de percepção
das pessoas que não sabem diferir eventos comerciais, industriais, de coisas estruturais, substanciais da alma e do coração de uma comunidade. Muito bem. Doutor Evandro, a gente vai fazer um giro com os destaques de hoje, dessa segunda-feira, no Jornal Vigilante Online, e, na sequência, um breve intervalo destacando os nossos patrocinadores. Então, o Alejandro já trazendo aí a nossa vinhetinha com o Giro Vigilante, chegando com as notícias que estão na capa do Vigilante Online hoje. Caminhão carregado de carne tomba na Serra de Pirapanema, em Muriaé. Outra notícia: consumidor de Leopoldina compra carro em Cataguases e descobre adulteração na quilometragem. PRF encerra a Operação Semana Santa sem mortes nas rodovias da região de Leopoldina. Uma boa notícia, né? Acidente com 3 veículos deixa feridos na BR-356 em Muriaé. Tem uma foto bonita aqui do colunista social Serginho França com a coluna Clique e Destaque. Vale a pena você conferir. Outra notícia que está em destaque na capa do Vigilante Online, o jornal que todo mundo lê. Número de identificação de clientes da Energisa muda a partir desta segunda-feira. Ladrão pula em garagem e furta bicicleta elétrica na região central de Leopoldina. Equipe leopoldinense Cruz BJJ brilha na primeira etapa do Campeonato Mineiro em Belo Horizonte. Quase R$ 1 milhão em mercadorias ilegais é apreendido pela Polícia Militar Rodoviária em Além Paraíba. Outra notícia do esporte: atleta leopoldinense é campeã do Pan-Americano de Jiu-Jitsu na Flórida. Crime brutal é registrado dentro de penitenciária em Muriaé. Outra ocorrência policial: homem é preso com drogas e mais de R$ 8 mil durante a ação da PM em Leopoldina. Estudante da UFV morre baleado com tiro nas costas no centro de Viçosa. Uma barbaridade, né? E tem muitas outras notícias para você conferir. O endereço é www.ovigilanteonline.com.br e está também nas redes sociais do jornal, no Facebook e no Instagram. Agora a gente vai para o intervalo. 1 minuto e meio, a gente está de volta com essa entrevista muito bacana com o pecuarista Evandro do Carmo Guimarães, das Fazendas do Baza. Até já.
Estamos de volta com a nossa entrevista aqui no podcast do jornal O Vigilante Online, o Pode Ver. Hoje é o nosso entrevistado, o doutor Evandro do Carmo Guimarães, pecuarista e que tem um trabalho fantástico relacionado ao desenvolvimento genético, né? E a gente vai falar sobre isso agora. Só para fazer um registro, o doutor Evandro, nesse período também, após deixar a Globo, ele assumiu a presidência executiva do Ético, Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, substituindo o embaixador Roberto Abdenur, que passou a integrar o Conselho Consultivo do Instituto. À frente do Ético, em 30 segundinhos, um minutinho, qual que foi o seu principal desafio, doutor Evandro? Bom, eu me tornei presidente do Ético por 2 anos e meio, era um contrato, e o Ético reunia, como reúne até hoje, várias das principais empresas do Brasil, como Ambev, Microsoft, Ipiranga, Souza Cruz, enfim, as maiores empresas do Brasil. E eu era encarregado, como presidente, de relacionamento com os órgãos públicos, especialmente com os órgãos federais sobre pirataria e falsificação de produtos e medicamentos, e também de esforços de combate ao contrabando, visto que nós temos aí uma fonte de contrabando muito forte que vem do Paraguai, porque o Brasil tem um acordo feito desde a construção da hidrelétrica de Itaipu, de que os contêineres que se destinam ao Paraguai são mala diplomática. Portanto, tudo que vai para o Paraguai desembarca em Santos e no porto do Paraná, e esses contêineres são lacrados, são fechados. Tem imunidade. Portanto, tem imunidade, porque isso é uma condição bilateral do acordo para a construção do reservatório de Itaipu e da usina, que até hoje é fundamental para o nosso sistema. Mas meu principal desafio lá era exatamente o contato entre essas empresas que tinham uma luta por uma sociedade mais formal, com o fato de que alguns movimentos do Brasil ampliaram a informalidade. Eu posso lembrar assim, nós temos o próprio IBGE hoje, o problema, o que se fala como funcionário empregado, não é exatamente o emprego, é uma ocupação. Aquela pessoa que tem uma ocupação, embora informal, por um período maior do que 120 dias no mesmo local, é considerada uma pessoa ocupada. Portanto, ela está na lista de empregados e não ociosos. Mas o Brasil também aumentou muito a informalidade com um certo exagero no assistencialismo de programas tais como Bolsa Família e outros. E também o Brasil é vítima de uma coisa que tudo parece dizer que isso vai reduzir, que são os incentivos fiscais. Incentivos fiscais, ou seja, uma fábrica se estabelece em determinado estado, desde que o estado não cobre dela o ICMS. Ela reduz o seu investimento, mas o governador da ocasião fica bem, porque parece que aumentou o emprego naquela região. Mas isso acaba se tornando, digamos assim, um mecanismo de falsificação da carga tributária pelos diversos produtos. Então, você tem produtos alcoólicos, por exemplo, que tem uma carga nominal, uma carga esperada de mais de 45%, 46% de imposto, mas você vê nos balanços anuais, pagam apenas 27%, 28%, porque os benefícios fiscais roubam da arrecadação e essa fuga do dinheiro da arrecadação, que é um problema tremendo, faz com que o governo tenha que taxar, agravando a situação de pessoas que têm renda menor. Então, nós temos muitos problemas que o próprio país vai criando do ponto de vista federativo.
sabe? Problemas que são criados por prefeituras, problemas que são criados por estados e problemas que são criados pela própria União. E nós precisamos de uma grande concertação. O Instituto Ético é um instituto de inteligência empresarial para verificar se o quadro geral de negócio se torna mais formal e se torna melhor para uma competição leal, uma competição justa. Mas eu fiquei lá apenas 2 anos e meio, porque nesse período eu já me dedicava a outra atividade e eu resolvi aprofundar o meu trabalho no melhoramento genético do gado leiteiro, com o objetivo de atender o pequeno produtor de leite. E isso é que tomou, a partir do final de 2014, portanto, há 11 anos atrás, maior tempo da minha vida, com o desenvolvimento bem-sucedido de uma raça rústica, que, cruzada com uma raça leiteira europeia, produz um gado excepcional, rústico e muito produtivo. Ideal para que pequenos produtores de leite deixem de ter uma projetada cruel extinção e passem a ter esperança de sobreviver na atividade. Doutor Evandro, agora eu vou trazer um vídeo aqui, vou pedir para o Alejandro preparar para colocar para a gente. Ano passado, em maio, o senhor esteve em Brasília, na Câmara dos Deputados, convidado que foi para uma audiência pública para falar exatamente sobre a situação do gado leiteiro, né, dos produtores de leite, do melhoramento genético. E o senhor foi o primeiro a falar e a audiência foi extensa. Eu recomendo a quem puder acompanhar no YouTube essa audiência, porque ela é muito, muito importante. Mas para contextualizar, a gente vai trazer então a sua fala de abertura e daí a gente começa a falar sobre essa sua cruzada em defesa do produtor rural, do pequeno produtor e da melhoria da genética do gado leiteiro. Vamos lá? Então vamos lá, Alejandro. Porque ele já passou por elas. Eu defendo como produtor, selecionador de gir leiteiro e gir Holando meio sangue, o uso da tecnologia de transferência de embriões como uma estratégia para aprimorar com rapidez a genética dos pequenos rebanhos. Eu entendo que existe uma enorme resistência à inovação. Mas hoje vocês vão ouvir a doutora Kênia, o doutor Rodrigo Ontura, uma pessoa de prestígio internacionais que tem ensinado a governos como produzir leite em quantidade maior, em maior rapidez. Governos do mundo inteiro, da Ásia, da América Latina, da África. É um prazer estar acompanhado aqui do Dr. Rodrigo Ontura. E vão ver também uma pessoa que luta de maneira magnífica pelo pequeno produtor, e ela sabe que o pequeno produtor, além de direito, tem toda a condição de receber transferência de embriões, que é a doutora Kênia Toledo, de Goiás. Mas nós defendemos, sabendo que existe resistência à inovação. O depoimento do prefeito Diego poderá sanar toda a resistência das pessoas de boa vontade. Há pouco, quando eu cheguei aqui, fiquei muito feliz de ver tantos jovens da Escola de Veterinária presentes para poder dizer a vocês o seguinte: não sou professor, mas desde os 20 anos de idade eu lido com gado de leite. Tenho 81 anos de idade. Não vou desistir de promover a democracia, a ampla chegada de crédito verdadeiro na mão dos pequenos produtores, para que eles não sejam extintos como estão sendo de maneira cruel. Cruel. Eu trabalhei muitos anos em Brasília, fui vice-presidente do Grupo Globo, participei de muitas audiências públicas. Em mais de uma audiência, tratando de políticas públicas, na área de comunicação, ouvi falar que o principal problema de qualquer iniciativa é ter recurso, ter dinheiro, porque as demandas são enormes e os recursos são escassos. Este é uma obra social de salvação de milhares e milhares de famílias que têm recurso, que o MDA propugnou isso no PRONAF, e esses recursos só não chegam aos pequenos produtores porque não há
divulgação por parte do governo, nenhuma divulgação. A Secom não fez nenhuma divulgação até agora. Não há a menor vontade, a menor interesse. Chega ao desprezo das entidades financeiras de emprestar esse dinheiro para a transferência de embriões, porque é um microcrédito. Isto está sendo disponível pelo Pronaf com 8 anos de prazo para pagar. 3 anos de carência. Com 3 anos de carência, o investimento já estará pago. Porque uma bezerra, uma novilha, do que for produzido em 3 anos, pagará o investimento. Porque o pequeno vai precisar, em média, em torno de 12 a 14 mil reais para começar a melhorar o seu rebanho. E eu queria dizer para todos os deputados, dizer para o presidente da comissão, que o produtor de leite só tem uma fonte de renda dentro da sua propriedade. Se ele não já está melhorando o seu rebanho, ele não deve tomar nenhum centavo emprestado, porque não terá retorno para pagar. Estará endividado, mais endividado e vai perecer, vai à falência. Ou seja, nós devíamos ter uma regra de acreditar na reprodução, com tecnologia moderna, com a biotecnologia, com aquilo que o Brasil é líder, que é a transferência de embriões. Não melhorou, não está pensando em melhorar seu rebanho, não tome dinheiro emprestado. Você não terá retorno. A única coisa que oferece retorno nas receitas mensais das pequenas propriedades de leite é a transferência de embriões em prazos de cerca de 42, 43 meses e aumenta a valorização, o valor patrimonial dos rebanhos em, no mínimo, 4 a 5 vezes. Portanto, senhores, primeiro, temos dinheiro. Segundo, não temos competência para operacionalizar a chegada disso ao beneficiário final. Terceiro, não há vontade, não há união dentro do governo para fazer com que a comunicação, os bancos oficiais, trabalhem juntos para garantir o benefício. Eu tenho mais 2 minutos. Doutor Evandro Guimarães, participando dessa audiência pública em Brasília, ano passado, a gente estava acompanhando aqui, juntamente com vocês, aí acompanhando pela internet. E de lá para cá, doutor Evandro, melhorou alguma coisa? E eu queria que o senhor comentasse sobre essa sua luta, essa bandeira a qual o senhor tem se dedicado nos últimos anos, que é tentar levar, através do melhoramento genético, mais qualidade de vida para o pequeno produtor rural. Ô Júlio, em qualquer objetivo complexo, como é uma operação governamental de estabelecer um crédito com objetivo social, a principal coisa é dinheiro. Aliás, dinheiro é muito importante em todas as fases, em todos os momentos da vida das famílias, para os projetos se tornarem realidade mais rapidamente, para sonhos se tornarem realidade. Nos princípios do governo atual, eu consegui, convidado que fui, conversando com pessoas lá do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que fosse estabelecido recursos do Pronaf, mérito deles de terem compreendido a importância, e os recursos estão disponíveis. Ocorre que, como já disse naquela apresentação, e várias vezes, é uma inovação, dá um pouco mais de trabalho. Parece que atualmente tudo que dá um pouco mais de trabalho, as pessoas fogem como foge o diabo da cruz. Os bancos oficiais que têm esse recurso para emprestar sequer informam que tem esse recurso. Os produtores, as cooperativas vão aos bancos oficiais e o banco oficial diz que não existe isso, nunca ouviu falar. Mentem. Os bancos oficiais sabotam o programa do governo. Então, não andou nada objetivamente nesse período. Embora muitas atividades tenham sido feitas e as coisas estão amadurecendo rapidamente.
O atual presidente da República, por exemplo, já em 2 oportunidades públicas, informou que em 2026 tem que ser implantados 300 mil embriões em pequenos produtores de leite. Não precisa que haja esse número atendido. Uma vez que o processo comece, que o crédito comece a ser acessado, isso vai se tornar uma avalanche, vai se tornar alguma coisa muito contagiosa positivamente. Vai se tornar uma coisa muito construtiva. Portanto, eu não estou arrependido do esforço que eu fiz nesses últimos anos, porque eu sei que já tem semente plantada. Mas os governos nos últimos anos no Brasil têm sido extremamente incapazes de operar bem, incapazes de estabelecer logísticas operacionais, mecanismos operacionais. Por quê? Eles estão preocupados em brigar um com os outros, eles não estão preocupados em fazer o benefício chegar ao destinatário. Então, essa é a razão pela qual eu digo que nós estamos num impasse enorme, que qualquer programa de governo anunciado é mais anúncio do que realidade. Isso acontece também com esse programa de pequenos embriões, mas, alto lá. Eu não desisti de continuar a minha experiência, que sempre foi de atender o pequeno produtor. Então, já foi divulgado, inclusive, pelo Vigilante, para os municípios de Cataguases e Leopoldina. Cataguases, porque a minha principal fazenda está em Cataguases, e Leopoldina, porque eu sou de Leopoldina. Nos municípios de Cataguases e Leopoldina, todos os pequenos produtores, aqueles que se qualifiquem dentro da faixa chamada CAF, Cadastro da Agricultura Familiar, poderão receber das fazendas do BASA, se tiverem barrigas de aluguel saudáveis, embriões gratuitamente, totalmente gratuitos. Não só o embrião, a transferência do embrião e a verificação dos animais que acusaram a prenhez. Toda essa logística. Toda essa logística, porque a minha fazenda, ela avaliando, nós sentimos que nós podemos paulatinamente atender os pequenos produtores que não estão sendo atendidos. Aí qual a diferença dessa sua proposta, desse projeto, em relação ao projeto que existe aqui em Leopoldina, que tem uma parceria do município com o Sebrae? A diferença é a seguinte: eu só vou atender produtores rigorosamente os pequenos. Tá? Eu não vou atender produtores de porte médio ou produtores de outro porte, porque acredito que essas pessoas já têm recursos para se informarem e saber que o melhor investimento que podem fazer é comprar embriões. Eu só vou atender quem realmente está precisando. É gente que está no deserto e não tem água, sabe? Proprietários que têm 12, 13, 14 cabeças e que as cabeças produzem 5 quilos de leite, 4 quilos de leite. E ele não tem esperança. Por que razão que você fornecer um embrião de leiteiro que custa, do ponto de vista industrial para nós, que é perfeitamente possível? Qualquer empresa que tenha genética pode fazer esse benefício. Não é uma coisa que eu vou fazer que é insustentável financeiramente para mim. Também eu não sou maluco. Eu vou atender a maior parte dos pequenos produtores de Cataguases e Leopoldina num prazo aí de 2 anos, 2 anos e meio, aqueles que tenham, primeiro, cuidado, um certo carinho com o seu rebanho e que tenham condições técnicas mínimas, porque também não se deve julgar embrião numa receptora ou numa barriga de aluguel que não tenha condições de receber, porque isso significa jogar fora alguma coisa preciosa, que é o embrião. Mas eu vou fornecer isso por quê? Vou lhe explicar. Vou receber uma gratificação, como já venho recebendo, na minha alma. Não tem nada mais bonito do que você ver um pequeno produtor de leite, já disse aqui, que trabalha 365 dias por ano, olhar para uma bezerra que nasceu desse processo chamado FIV, fertilização in vitro, uma bezerra capacitada, que vai produzir 4 ou 5 vezes mais do que os animais que ele tem. E que vai valer pelo menos 5 vezes mais do que os animais que ele tem hoje. A bezerra já vai valer 3, 4 vezes mais do que a vaca adulta. Eles ficam
deslumbrados. As pessoas mudam a sua atitude frente à vida. Eles passam a considerar as outras coisas que são necessárias, como sanidade, nutrição, conforto animal, manejo a sério, porque eles passam a ter esperança de ter luz no fim do túnel. Por quê? Porque eles percebem que em 2, 3 anos eles vão ter um rebanho que vale 4, 5 vezes mais e que produz muito mais Então, leite. o produtor, eu sou leigo, não sou da área, mas o produtor que tem o animal que produz, digamos, 10 litros de leite por dia, com o melhoramento genético, o animal vai passar a produzir, por exemplo, 40 litros por dia nessa média? Não é isso? Não, porque a produção média brasileira é muito abaixo de 10 quilos por dia. Tá. Esses animais que são de baixa qualidade, que não são apropriados para a produção leiteira, não tem genética para isso, produzem 5,5 litros, 6 litros. Não, eles vão produzir 17, 18 litros tranquilamente. Se eles tiverem um tratamento adequado, se eles tiverem um pouco mais de tratamento alimentar, vão produzir 20 quilos, 25 quilos. Se ele tiver 5 animais, então ele vai melhorar muito a vida dele. Muito. Ele vai reduzir seus custos e com menores custos ele vai produzir mais leite. Mas isso não é só assim. Isso é um pouco mais longe. É porque isso dá para o cidadão um renovado entusiasmo em fazer o seu trabalho profissional. Ele já é um profissional da área, porque ele já acorda às 5 horas da manhã para tirar leite de vaca ruim. Ele começa a ver que ele vai começar a tirar leite de vaca muito boa e que essas vacas vão produzir macho, alguns 10% vai produzir macho, que vão produzir machos que têm maior valor e que eles vão produzir fêmeas 4, 5 vezes mais valiosas. Ele passa a ter esperança. Qual é a moeda mais importante num ser humano? É a esperança, é a esperança. É a certeza de que ele pode transformar sonho em realidade. Eu conheço experiências emocionantes de chorar. Se você for numa cidade aqui próxima chamada Estrela d'Alva, onde o prefeito Diego, que é um veterinário, há 5 anos pelo menos, ele transfere embriões para todos os produtores de leite da cidade. Todos são pequenos. Ele já produziu mais de 500 bezerras. Tem mais 300 prenhes para nascer. Mudou a cidade. Eu nem quero fazer essa conta aqui. Mudou a cidade. A distribuição de riqueza tornou-se uma realidade com uma pequena verba da prefeitura. O trabalho que a prefeitura, que o SEBRAE faz no Brasil inteiro é meritório. E o fato da prefeitura se associar ao trabalho também é meritório. Vai aumentar a produção. Mas os critérios do SEBRAE são um pouco diversos, assim, com relação ao tamanho do empreendimento. Nós só vamos atender empreendimentos muito pequenos, porque nós temos 850 mil produtores pequenos. Se 10% desses produtores tiverem esperança e conseguirem sobreviver, o Brasil será o maior produtor de leite do mundo. Do mundo! Nós hoje somos importadores de leite. Nós vamos ser o maior exportador de derivados de leite. Nós importamos leite em pó do Uruguai e da Argentina, pelo Mercosul. Nós não somos autossuficientes em leite. Agora, de onde vem o leite? Curiosamente, o leite vem da gramínea, dessas plantas maravilhosas que a Embrapa desenvolveu, a Embrapa de vários cantos do Brasil, vem da soja, vem do milho, vem do caroço de algodão, vem da terra, do braquiara, vem do capim, dos plantios técnicos de capim e capineiras, vem de alguns animais, vem de cana-de-açúcar, cana movida com ureia. O Brasil é o único país do mundo que tem condições de triplicar a produção mundial de leite. E nós somos importadores. Tem alguma coisa errada, não tem? Tem, claro que tem. Esse programa que o senhor apresenta e batalha por ele para o pequeno produtor, ele é gratuito? O pequeno produtor vai pagar alguma coisa? Não. Como é que é? No caso da minha fazenda, para Cataguases e Leopoldina, ele será gratuito, apenas para os pequenos, mas será gratuito. Ele já está em andamento
Eu, depois da manhã, tenho uma primeira reunião com os produtores de Cataguases para estabelecermos rotas. Porque, peraí, para fazer as coisas temos que fazer direito, com técnica. Então, qual é a primeira coisa? É conhecer as receptoras, barrigas de aluguel, que os produtores têm numa determinada rota, para que o veterinário possa tratar esses animais, cuidar desses animais numa viagem de um dia. Depois, vamos fazer uma segunda rota, ou seja, nós vamos fazer um trabalho planejado, com economicidade. Não é um trabalho de maluco, não somos doidos, né? E também nós não somos malucos de achar que vale a pena transferir embriões para alguém que nunca plantou um pé de capim, que nunca plantou uma moita de milho. Não. Nós estamos fazendo, atendemos todos aqueles que têm o potencial de, mesmo sendo pequeno, terem viabilidade econômica. Agora, veja só, no caso dos produtores pequenos em gerais, e inclusive das cooperativas de pequenos produtores, o crédito do PRONAF, que é um programa do crédito rural do governo, o Brasil tem o maior programa de crédito rural do mundo todo, são quase 600 bilhões de reais, tem 8 anos de prazo para pagar para o pequeno produtor, com 3% de juro ao ano, sendo que 3 anos são de carência. Ou seja, o produtor ou a cooperativa não paga nada nos primeiros 3 anos. E aí o animal já cresceu. Não, em 3 anos os animais já valem 15 mil reais, E já 18 se mil pagam. reais. Um ou dois animais pagam tomado, porque os produtores, esses pequenos produtores, não precisam mais. Embrião é barato. Um primeiro investimento no primeiro ano é alguma coisa em torno de 10 mil reais, 12 mil reais. Isso é totalmente... A única coisa que não é viável é a incompetência operacional que existe dentro do governo. Os bancos oficiais não são do país, não estão submetidos à gestão do atual governo. Por que eles não cooperam, nem oferecem? Vai ao Banco do Brasil amanhã, vai à Caixa Econômica, vai ao Banco do Nordeste, vai ao BASA, vai... Não, eles não oferecem. Porque banco parece que o banco oficial assumiu o vício do banco privado. Ele só quer ganhar dinheiro. Todo mundo só ganha porque tem que mostrar resultado. Você vai nessas cooperativas de crédito, eu fui em todas aqui em Leopoldina, nenhuma oferece o programa, Ou seja, falta patriotismo, mas falta também divulgação do próprio governo. Falta esforço do governo. Esse programa não tem nada a ver com contrário ao programa do Sebrae. Pelo contrário, ele é emulador, ele aumenta a importância do programa do Sebrae, porque ele complementa. Porque, veja bem, uma coisa que é importantíssima, que representa 30% a 40% da operação do leite, é transporte, armazenagem e transporte. Se você tem numa cidade um grupo maior de produtores, o custo é reduzido para todos, porque os caminhões circulam em maior quantidade, armazenar, ou seja, o ganha-ganha é inevitável. Quem não conhece o assunto não deve dar palpite, mas tem gente importante que diz, isso não vai... Porque não quer fazer, não vai adiantar, esses produtores vão acabar mesmo, nos Estados Unidos só existem 18 mil, eles querem comparar o Brasil com os Estados Unidos. Doutor Evandro, e qual o impacto que o senhor avalia que esse programa de embriões leiteiros pode gerar em cidades como Leopoldina e Cataguases? Bom, Leopoldina, sinceramente... Se as pessoas de Leopoldina puserem a mão na consciência, nem precisaria gerar impacto. Sabe por quê? 90% das famílias de Leopoldina vieram de um antepassado que produzia leite. Essa cidade nasceu do leite, ela tem alma branca porque nasceu do leite. Pergunte a um popular qualquer o primeiro popular que você encontrar, de classe média aqui, um dentista, um médico, um advogado, um contador... Se na família dele alguém produziu leite, ele vai lembrar, meu avô produzia leite. Meu avô formou meu pai com o dinheirinho do leite que ele coletava todo dia, 100 litros por dia. Leopoldina tem alma branca, porque nós já tivemos aqui nesse local onde estamos, aqui ao lado era a antiga cooperativa
de leite de Leopoldina. Tinha mais de 1.500 fornecedores diários de leite. O leite que vinha da região de Vista Alegre vinha no trem, pelo ramal ferroviário. Aqui funcionava dia e noite a fábrica de gelo e nós mandávamos queijo, mussarela, leite para o Rio de Janeiro. Inúmeros caminhões de leite todo dia. Leopoldina seria até uma percepção de que Leopoldina veio do leite, mas o impacto é enorme. Por quê? Primeiro, porque isso gera emprego no transporte, gera emprego na área rural, emprego de maior qualidade na área rural, gera maior valor econômico do gado de corte que você, em determinado momento, o gado de leite, vira gado de corte, porque não está produzindo mais ou porque ele não é apropriado, etc. e tal. Vira emprego na indústria, na agroindústria, ou seja, emprego no laticínio ou nas cooperativas da região. O mecanismo é enorme. É absolutamente enorme, até porque quando o leite é a principal fonte mensal sistemática de dinheiro, é com esse dinheiro que o produtor rural paga o gás, paga a Kombi que leva a filha à escola, paga as despesas, a conta de energia, ele paga as despesas mensais. Porque a maior parte das outras culturas, nos sítios, nas pequenas propriedades, Júlio, são sazonais, não são sistemáticas. A pessoa sabe que todo mês vai entrar ali 3, 4 mil reais. Leite é uma coisa, geração de recursos, geração de renda permanente, sistemática. E emprega esse grupo de pessoas. Hoje tem muita gente que está no Bolsa Família e não quer nem ser registrado. Mas ainda existe muita gente que precisa de um emprego, é um emprego simplificado. E as propriedades rurais, tendo uma produção leiteira, tendo alguma renda, elas cuidam do meio ambiente. Elas cuidam da água, porque a água tem que ser de boa qualidade. Enfim, eu estou falando da vida das pessoas. Todo mundo que produz leite, a família às vezes produz queijo, a família tem outra atividade, começa alguma coisa, produz também hortifruti. Claro que é espantosa isso. Agora, eu só vejo movimentação importante de políticos na época eleitoral, em relação a votos das famílias dos pequenos produtores de leite. E eu vejo um certo despreparo emocional nos leopoldinenses que tiveram avós, bisavós, que viveram, formaram pessoas em profissões de nível superior com o dinheirinho do leite. E se esqueceram disso. E não têm a generosidade, a capacidade de sequer dar um toque no banco, dizer como é que vocês não vão prestigiar. Leopoldina veio do leite. As famílias que vieram para Leopoldina, algumas famílias de origem portuguesa, a mais importante família que veio, todos eram produtores de leite, todos, sem exceção. Produzir leite não é vergonha, não é uma coisa menor. Produzir leite é vida. Leite é alimento. O Brasil ainda importa leite. Nós não temos segurança alimentar quanto a esse item de alimentos. E nós podemos ter isso rapidamente. Eu imagino que se esse crédito, que está disponível hoje pelo Pronaf, for aplicado, em 2 ou 3 anos nós não teremos mais uma importação. E nós começaremos a exportar muito brevemente. Perfeito. Doutor Evandro, 2 perguntas. Essa que eu vou lhe fazer agora eu pediria em 1 minuto, porque já me sinalizaram que o nosso tempo praticamente já se esgotou. Qual legado o senhor espera deixar com esse programa de embriões de leite? Eu só espero que os meus netos possam ler as coisas que eu escrevo toda semana, onde eu tento expressar um pouquinho da minha preocupação de devolver ao país as oportunidades que dele recebi. Eu só espero dar um exemplo de retornar ao país me dedicando a uma causa que é estruturante. Por quê? Porque é claro que é sempre necessário recursos para assistência social.
Mas é muito melhor quando você produz um esforço em torno de algo que vai fazer a família andar com as próprias pernas. O japonês diz fácil isso, é muito melhor ensinar a pescar do que doar um peixe a cada dia. Eu só quero é que meus netos saibam disso, que estruturar, aumentar o valor agregado da produção, ajuda a economia, ajuda a educação, ajuda a vida da população. Esse é a única coisa que eu espero. Eu não espero nenhum agradecimento, nenhuma homenagem. Sabe por quê? Milhares de pessoas no Brasil merecem isso, tanto quanto ou muito mais do que eu. São maravilhosos os veterinários de reprodução animal bovina, que nós temos por esse país afora. São maravilhosos os laboratórios de produção de embriões, que hoje já colocam o Brasil como líder mundial nessa tecnologia. Legado sobre isso? Não, isso é uma coisa que já é conhecida. Já tem 30 anos que isso é super conhecido. Eu não tô falando de nada que é uma invenção. Não tenho legado nisso. Eu posso dizer que posso ter um exemplo para meus netos de que vale a pena lutar por coisas que estruturam o futuro das famílias e não coisas que sejam meramente assistencialistas. Embora o assistencialismo, em algumas situações de catástrofe, etc. e tal, tenha o seu espaço, tenha o seu lugar, tenha a sua necessidade. Agora a derradeira pergunta. Pois não. Né? O que ainda motiva o Evandro Guimarães todos os dias? O que me motiva é o que eu aprendi do meu pai, da minha mãe. O que eu aprendi é muito engraçado. Num livro do bebê, que antigamente as mães redigiam, falando da história dos primeiros anos de um filho, tinha lá que eu nasci em 1944, tinha lá um escrito da minha mãe dizendo que o Brasil sempre... Ela escrito que o Brasil sempre lutará pela liberdade, pela dignidade, pela soberania, pela independência ou morte. Ou seja, o que me anima todo dia é um patriotismo por esse país. Mas não é um patriotismo eleitoreiro, não. Não é para dizer que eu sou patriota e com isso eu ter que achar que eu devo vestir uma camisa verde e amarela e só eu tenho direito a vestir aquilo. Isso é um falso patriotismo. Patriotismo de quem quer que o Brasil seja subordinado a outro país não é patriotismo. Isso tem outro nome. Isso tem um nome feio, tem um nome parecido com traição. Não. O meu patriotismo é de fazer o país ser grande, mas grande e justo, porque grande só não adianta nada. Não adianta nada. O que é grande nem sempre é bom. O país precisa ser grande, justo, e o país precisa ter ordem e progresso. O país precisa ter serviços dos cidadãos públicos movidos para atender todos e não apenas uma parte. O que me motiva é que isso é uma maneira, que eu estou convencido, correta de devolver ao país tudo que dele até agora eu recebi. É só isso. Doutor Evandro Guimarães, muito obrigado pela sua presença aqui no Pode Ver, do Jornal Vigilante Online. Para nós, em meu caso especialmente, mas para todos os da minha família, os que colaboram com o jornal, é uma grande honra e alegria poder lhe entrevistar. Muito obrigado pela sua presença, por dedicar esses minutos para conversar conosco. Obrigado. Parabéns para você, Júlio, que além de ser um grande leopoldinense, você também é um grande brasileiro. Muito obrigado. Muito obrigado. Evandro Guimarães, o nosso entrevistado desta noite aqui no Pode Ver. Nós estaremos de volta na próxima semana e queremos agradecer os nossos patrocinadores, Stone House, Toledo Conservadora 24 Horas e Cabral Negócios Imobiliários, com apoio do Instituto de Gastroenterologia e Saúde, Dr. Luiz Augusto Cabral, e César Lopes, Máquinas e Implementos. A sua audiência é muito importante. Siga, curta, comente, compartilhe. Muito obrigado ao pessoal aqui do estúdio, obrigado ao Serginho França, nosso colunista social digital,
ao nosso editor Júlio Cabral, ao José Augusto Cabral e até a próxima edição do Pode Ver. Tchau!